Ok. Então, se você não assistiu esse filme e não quer receber spoilers, se você é esse tipo de pessoa que não consegue aproveitar o filme se você já souber o que vai acontecer, eu não recomendo tanto esse vídeo pra você. Porém, se for pra mim dar a minha opinião de uma pessoa que às vezes não liga de receber um spoiler ou outro, eu digo que esse filme não depende exatamente de você saber ou não o que vai acontecer para te fazer aproveitar ele. Por que eu digo isso? Irmão Urso é uma animação infantil. E com filmes infantis, muitas vezes a gente já tem aquela coisa do ok, eu sei que vai ter um final feliz aqui. Logo, você já sabe que tudo vai se resolver no final e isso meio que é um spoiler bem grande, não é mesmo? Mas a questão que faz valer a pena assistir esse filme é acompanhar o processo até isso acontecer. E é uma história muito fofinha. Eu acabei tendo a ideia de falar sobre isso daqui porque eu assisti um vídeo do Imaginago comentando que na época de lançamento desse filme, uma atrocidade foi cometida, que é os críticos simplesmente odiaram a pontuação dele no Rotten Tomatoes, é horrível. Pra quem não sabe, o Rotten Tomatoes é um site que meio que faz uma média entre as notas dos críticos e disponibiliza elas lá para que você tenha uma noção geral de quanto foi isso, sabe? De quanto foi a repercussão e a aceitação, né, dos críticos, do público, etc. E é mais ou menos isso, não sou uma especialista, mas é um medidor que a gente usa bastante às vezes, sabe? E isso é um crime, porque é um filme maravilhoso. E aí, já que eu vi isso, eu comecei a lembrar de como era o filme e comecei a reparar coisas que eu não tinha reparado antes. E tudo isso me fez amar ainda mais essa história. Porque o que acontece? No começo do filme, a gente tem os personagens sendo apresentados. E entre os personagens, o personagem principal, um dos, né? Que é o Kenai. E ele é um ser humano normal, que vive numa aldeia e tal. E aí ele tem que fazer as atividades dele diárias e tal. E aí a gente vê ele cometendo um erro. E por conta disso, um urso acaba pegando os peixes que ele tinha pescado e comendo. E todo mundo briga com ele, porque ele devia ter amarrado direito uma cesta que ele não amarrou. E aí por isso aconteceu isso. Só que o Kenai, ao invés de assumir que o erro foi dele, de não ter amarrado a cesta direito no topo da árvore, ele fica nervoso com o urso. E aí ele enxerga que ele tem que pegar aquele urso porque foi culpa do urso que aconteceu. Então meio que, através da vingança dele, ele ia meio que corrigir o que aconteceu, o que já desde já não faz muito sentido. Porém, quando a gente assiste, a gente consegue entender um pouco, né, o porquê que ele chegou a essa conclusão. E às vezes a gente faz essas coisas também. Aqui é mais fácil a gente perceber isso quando a gente tá vendo um filme. Mas na nossa vida, às vezes a gente, querendo ou não, direciona a culpa de alguns acontecimentos pro lugar errado, sabe? Enfim, então o que acontece? Através disso acaba acontecendo um monte de coisas horríveis e o Kenai acaba perdendo o irmão dele e matando esse urso no final das contas. E quando ele faz isso, os espíritos decidem castigá-lo. Inclusive o espírito do irmão dele percebe que ele está indo por esse caminho errado e decidem colocar esse castigo aí pra ele. Só que esse castigo não é um castigo tipo sofra gratuitamente. É pra realmente ensiná-lo. E o castigo é ele virar um urso. Sim, agora meus parabéns, meu querido. Você vai ter que conviver com os animais que você tanto odeia e culpa pelos problemas da sua vida. Nessa, o Kenai vai deixando de ser um babaca e vai enxergando coisas além do que ele via antes. E o filme trabalha nesse meio tempo questões como o amor. Não um amor necessariamente apenas romântico, que é uma coisa que a gente vê bastante, mas um amor fraternal, que é muito lindo, inclusive. E ele vai desenvolvendo essa relação com esse filhotinho de urso que pede ajuda dele pra encontrar com a mãe dele, pra no final do filme a gente descobrir que o urso que o Kenai matou era a mãe desse ursinho. E agora o Kenai, que já se tornou outra pessoa durante o filme, vai ter que contar isso pro Koda. E a gente sente a agonia dele, porque a gente sabe o arrependimento que ele sente, a dor que ele sente. E a gente é convencido realmente que ele está querendo se redimir. Então, eles conduzem o roteiro de uma forma incrível e perfeita. E, de novo, é um filme pra criança, meu Deus do céu. E no final das contas, quando o perdão acontece, a gente sente um alívio tão grande de que eles têm um ao outro, pelo menos. E tudo é contado de uma forma que é difícil resumir em um vídeo de 5 minutos, mas o que eu posso dizer é Irmão Urso é um filme incrível.